E quando eu pensava que não conseguiria encontrar o melhor método de estudo para o exame, o que é que aconteceu? Ah, pois, encontrei um método de estudo ainda melhor. Não só para os exames de matemática, mas provavelmente também conseguirás aplicar estes princípios a outras disciplinas. Mas então, qual é que é o método tão fantástico? Primeiro, começas por fazer um exame anterior cronometrado, ou seja, uma simulação de exame como se estivesses no exame a sério, e depois, no fim, vais corrigir tudo. E daí vais perceber quais é que são os exercícios que já sabes bem, aqueles que só sabes mais ou menos e aqueles que não sabes nada. E daí o que é que vais fazer? Vais escolher um daqueles temas em que só sabias mais ou menos e vais aprender esse tema até ele ficar fácil. E quando ficar fácil, então vais fazer outro exame anterior cronometrado, que é para ver se de facto já está mesmo fácil. E depois é só repetir estes ciclos de exame, tema mais ou menos, exame, tema mais ou menos, exame, tema mais ou menos, até o quê? Até começares a ter só 18 e 20, ou então até chegar o dia do exame. Ou então podemos resumir tudo num slogan bastante fofinho. Faz exames até encalhar e corrige imediatamente, e quando encalhares, revê a matéria. Ou seja, no fundo, enquanto estiveres a acertar tudo e a ter 18 e 20, faz só exames e corriges imediatamente. Só quando começares a encontrar temas mais ou menos ou temas que não consegues fazer nada, então sim, aí é que vale a pena rever a matéria. Neste vídeo vou-te explicar porque é que este é o melhor método e vou-te dizer como usar este método passo a passo por imagens, incluindo uma tabela que te vai ajudar imenso a pôr este método em prática. Por isso, de quem estás à espera? Vamos começar. Mas afinal, porque é que este é o melhor método? Ora, basta compará-lo com o método tradicional que era aquele que eu recomendava antes. Em que, primeiro de tudo, estudava-se os temas todos e só no fim, a poucos dias antes do exame, fazíamos exames anteriores cronometrados. Mas qual é que é o problema? O grande problema é exatamente esta fase inicial de estudar todos os temas, porque é extremamente cansativo. Primeiro de tudo, acabas por perder imenso tempo e esforço com matéria que realmente não é importante. Ou por um lado porque já sabes, ou por outro porque é matéria que realmente nem sai no exame, por isso também não valia a pena ter estado a rever. Depois, é difícil ver o teu progresso, muitas vezes só começas a perceber se realmente sabes ou não sabes as coisas quando começas a fazer exames e muitas vezes aí já é tarde demais. E se durante esta fase é difícil ver progresso, então isso é um grande problema porque te vai incentivar a procrastinar, a deixar para amanhã, a adiar, o que não vai ser nada bom para ti. E depois o outro grande problema é que com este método és mesmo obrigado a planear. Tens de ter uns dias para estudar este tema, outros dias para estudar este, outros dias para estudar outro, outros dias para fazer exames anteriores cronometrados. E o problema de fazer um plano é que as coisas acabam por demorar sempre mais tempo do que aquilo que pensávamos. E aquilo que normalmente acontece é que os últimos temas acabamos por estudá-los sempre meio à pressa e depois isso muitas vezes faz-nos perder pontinhos quando chegamos ao exame. Por outro lado, o melhor método é o método mais motivante de sempre. Tão motivante que até me dá vontade de voltar à escola só para fazer estes exames de novo e usar este método. Primeiro de tudo, faz o exame. Aquela matéria que já sabes bem, ora, não vais perder mais nenhum tempo com ela. Depois também vais-te a perceber dos teus pontos fracos. Vão ser aqueles exercícios que só percebes mais ou menos ou que não percebes nada. E depois tens a oportunidade de resolver esses pontos fracos imediatamente, como aprendendo um dos teus temas mais ou menos. Depois, a outra coisa fantástica de estares regularmente a fazer exames é que tu vês facilmente o teu progresso. Porque lá está, tu reparas que cada vez estás a acertar mais exercícios, cada vez estás a ter melhor nota nos exames e não há nada mais motivante do que isso. E outra coisa fantástica deste método é que é o melhor método para usar em qualquer altura. Quer falte um ano, um mês ou uma semana para o exame, a melhor estratégia é sempre a mesma. Tenta fazer o máximo destes ciclos, porque quanto mais destes ciclos fizeres até o exame, melhor será a tua nota no exame. Fazendo um ciclo, se calhar tens 13. Fazendo 2 ciclos, se calhar tens 15. Fazendo 3 ciclos, se calhar tens 17. Fazendo 4 ciclos, se calhar já começas ali nos 18, 19 e 20.
E agora está na hora de ver o melhor método passo a passo por imagens, incluindo uma tabela que te vai ajudar imenso. E ora, o primeiro passo, já sabes, é o exame anterior cronometrado em que tu vais pegar no teu exame e a primeira coisa que fazes é começar a classificar as perguntas em fácil, possível ou impossível. As impossíveis podes riscar e impossível é aquelas que ou não sabes nada da matéria ou já não te lembras nada da matéria. Depois, as fáceis, podes fazer uma bolinha à volta. E fácil significa que só de leres o enunciado sabes logo exatamente o que fazer, sabes logo a estratégia geral. E depois tens os possíveis e aos possíveis podes simplesmente não fazer nada. Possíveis são aqueles que lendo o enunciado não sabes realmente o que fazer, não sabes realmente a estratégia geral, mas se talvez experimentasses fazer isto ou fazer aquilo, se calhar meio por sorte conseguirias chegar lá. No fundo, são aqueles exercícios mais ou menos. E depois de teres isto tudo classificado, então sim vais começar a resolver o exame escrevendo as tuas respostas noutra folhinha. E no fim de fazermos o exame, já sabes, está na hora de corrigir imediatamente. E para isso vais pegar nos critérios, vais pegar numa resolução desse exame em vídeo ou escrita e aquilo que vais fazer é aqueles exercícios impossíveis, simplesmente já não precisas de fazer mais nada, porque já sabes, aqui vai ser 0 pontos e não te interessa ver resoluções daquilo que nem sabes por onde começar. Depois, aqueles exercícios fáceis, ora, vais ter de dar-te os pontinhos e depois a resolução convém sempre ver a resolução à mesma, porque dá-te sempre uma segunda perspectiva sobre o mesmo exercício e melhora a tua maneira de pensar sobre as coisas. E depois, os possíveis. Dás os pontinhos à mesma e na resolução não vês simplesmente, mas copias a resolução toda. Copiar para quê? Para te obrigar a gastar mais tempo a perceber e a pensar realmente porque é que erraste e o que é que devias ter feito para acertar. E à medida que te fores dando os pontinhos e vendo a resolução, vais também copiar todos esses pontinhos para uma tabela. E que tabela é esta? É uma tabela onde vais poder guardar todo o teu progresso à medida que fazes os vários exames em cada ciclo. Ou seja, neste caso, imagina que tínhamos feito o exame de 2022 primeira fase. Metíamos aqui 2022 primeira fase e agora, para cada uma das 18 perguntas, vamos meter a nossa pontuação. Primeiro de tudo, podemos riscar logo os impossíveis. E depois vamos meter os pontinhos. Tal como fizemos quando classificamos o exame, vamos meter bolinhas à volta dos fáceis, ou seja, à volta daqueles em que nós sabíamos logo a estratégia geral. E depois, os que ficarem sem bolinhas, já sabes, são os possíveis, são os mais ou menos. E depois de teres aqui a tua pontuaçãozinha toda, então já sabes, é só somar e meter aqui o total. Neste caso dava 105, por isso o total é 10,5. E depois, claro, à medida que fores fazendo mais exames, então vais preenchendo a tabelinha e nesta tabelinha vais vendo todo o teu progresso e todas as tuas notas a subir. Vou deixar o link para esta tabela abaixo na descrição e no comentário fixado para também tu poderes usá-la. E depois de veres a resolução e de meteres todos os teus pontinhos para a tabela e teres calculado a tua nota, então está na altura de rever a matéria. Ou seja, aprender um tema mais ou menos até ele ficar fácil. No fundo, vais olhar aqui para os teus pontinhos na tabela e aqueles que eram fáceis e aqueles que eram impossíveis simplesmente vais ignorar e vais só olhar para os possíveis, para os mais ou menos. E para esses possíveis, para esses mais ou menos, vais escolher um desses temas e vais aprendê-lo até ele ficar fácil. O primeiro passo vai ser aprender as bases e para isso nada melhor do que o meu livro porque ele te ensina toda a matéria do zero através de exercícios. Ou então, se não te importares de não ter a melhor ferramenta e não te importares de ter um bocado mais de trabalho, então podes utilizar também exercícios grátis juntamente com os meus vídeos para te explicarem a estratégia geral.
E quando achares que já tens as bases, então começas só a fazer exercícios de exame desse tema. Para encontrar isso, basta ir-se às compilações de exercícios de exame divididos por tema, por exemplo, do Matemática Absolutamente. Convém a não fazer os exercícios de exame mais recentes para os poderes guardar para quando estiveres a fazer os exames anteriores cronometrados. E depois fazes exercícios de exame, exercícios de exame, exercícios de exame. Se for preciso, vendo os meus vídeos para te relembrares das estratégias gerais. E depois exercícios de exame, exercícios de exame, exercícios de exame. Até a coisa ficar fácil. Ou seja, até chegar àquela altura em que só de ler o enunciado já sabes exatamente aquilo que tens de fazer, já sabes exatamente a estratégia geral. E quando chegar a essa altura, então vais fazer outro exame para ver se de facto a coisa está percebidíssima. E pronto, é simplesmente repetir este ciclo até começares a ter 18 e 20, ou então até chegar o dia do exame. Todos os links relacionados com isto poderás encontrar na minha página de recursos e deixarei também todos os links mais importantes na descrição e no comentário fixado. Mas se calhar ainda estás com algumas dúvidas, por isso vou responder às perguntas mais prováveis. E ora, se já aprendeste todos os temas mais ou menos, então começa a aprender os temas impossíveis. Depois, se erraste um exercício fácil por distração, ora, se tu sabias aquilo que devias fazer, então não vale a pena reaprenderes a matéria, basta simplesmente copiares a resolução para perceberes onde erraste e, no próximo exame, tentar não errar novamente. Depois, aprendi esta matéria até ser fácil, mas não a soube fazer no exame seguinte. Então, nesse caso, convém primeiro aprenderes essa matéria de novo, até ela ser fácil. A partir disto não demorará muito tempo, e se não demorar muito tempo, podes aproveitar e aprender também outro tema mais ou menos do zero, até ele ser fácil. E depois de já aprenderes o teu tema mais ou menos, então voltas ao ciclo fazendo outro exame. É o último dia antes do exame. Ora, o último dia antes do exame é especial e deves parar toda a tua aprendizagem e simplesmente fazer um último exame anterior cronometrado. Qual exame? Exatamente aquele exame que seja mais parecido com o exame real, tanto em termos de estrutura como em termos de conteúdo. E agora estou sempre a ter 18 e 20 em exames, ou seja, todas as matérias para ti já estão fáceis. Por isso, nesse caso, eu recomendo fazer só simulações de exame, com exames ou também com provas modelo atuais. Depois, se quiseres aprender alguma coisa nas horas vagas, podes aprender com exercícios mais obscuros, ou seja, exercícios de exames mais velhos, ou exercícios da net, ou exercícios de outros livros, etc, etc. E muito importante, começares o teu treino anti-erro. Ou seja, treinaste durante o exame a verificar as tuas respostas e fora do exame treinar a tua atenção, a tua energia, a tua calma, focando numa série de hábitos como sono, alimentação, exercício físico, respiração, as preocupações que estão na tua cabeça, etc, etc. Todas estas técnicas anti-erros estão no meu vídeo Como Ter 20. Porque lá está, se queres ter 20, então o mais importante é mesmo evitar erros, garantindo que tens sempre a concentração máxima. E depois, se houver poucos exames atuais, então nesse caso podes repetir o mesmo exame várias vezes. Imagina, na primeira semana fazes um exame, passado 2 semanas provavelmente já te esqueceste do que está nesse exame e por isso podes fazê-lo de novo. Outra coisa que podes fazer é usar as provas modelo atuais como se fosse um exame atual e depois também podes fazer exames antigos adaptando-os no caso de terem algumas perguntas que não devas fazer. E agora, mãos à obra. Se queres ver e descarregar a tabela dos pontos, então clica aqui em cima. E se queres ver dicas do que é uma boa sessão de estudo e do que é uma boa rotina de estudo, então clica aqui em baixo. E de resto, todos os links importantíssimos estarão abaixo na descrição e no comentário fixado, incluindo todos os recursos que possas precisar, especialmente os meus livros. Toca a esmigalhar!